Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da Demais TV, aqui no podcast Demerval Show. Estamos recebendo figuras importantíssimas para a sociedade brasileira. José Vicente Buscarini, vice-prefeito de Taboão da Serra, ex-vereador de Taboão da Serra. Boa tarde, tudo bem, Buscarini? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Maravilha. Estamos também recebendo aqui o engenheiro Daniel Pulgário. Daniel foi secretário de obras do município de Taboão da Serra, foi candidato a prefeito de Taboão da Serra e hoje é secretário, foi candidato a deputado estadual na última eleição e hoje é secretário de obras do município de Embu das Artes, aqui divisa com o Taboão da Serra, também divisa com São Paulo. Daniel, tudo bem? Tudo bem, Demerval. Uma honra e um prazer estar participando aí desse bate-papo aí. Apesar de você ser um jovem, você tem aí um currículo extenso aí na área política, né, Daniel? Na verdade eu entrei para a política em 2017, né? Mas de 2017 para cá, diria que foram anos intensos aí, né? A gente deu para... Estamos aprendendo ainda, né? Mas deu para pegar uma experiência legal aí nesses últimos 5 anos aí. Buscarini foi vereador, foi prefeito de Taboão, hoje é o vice-prefeito, hoje o senhor está no PSD do Gilberto Kassab, né, que está aí na secretaria com o Tarcísio, o governador do estado de São Paulo, pelo Republicano. Conta um pouco dessa tua história no Taboão da Serra. Você é mesmo de Taboão ou você chegou de outra região? Conta um pouco a tua história, Buscarini. Bom, evidente que tudo começou, eu sou de São Paulo, capital. Fui para Taboão da Serra com 3 anos de idade. Para você ter uma base, eu completo agora no mês de maio 70 anos. Fui morar em Taboão antes de que Taboão fosse município. Ele era um distrito de Itapecerica da Serra e eu sempre participei através dos meus pais, né? A minha mãe foi vereadora, meu pai foi candidato também, e a história vem já da família. E acompanhei todos os ex-prefeitos, desde o primeiro, Nicola Vivilecchio, né? Dona Laurita Ortega Mário, primeira prefeita eleita no Brasil. Então, para a gente é uma história muito importante. Primeiro mandato de vereador, eu tinha 23 anos de idade, solteiro, quebrei um tabu muito grande, porque o jovem não tinha muito espaço na política, né? Fui o 4º mais votado na ocasião, de 13 vereadores. Posteriormente, tivemos a prorrogação dos mandatos, em função quando caiu o AI-5, né? E você lembra bem dessas coisas, que é um veterano também na política, e foi quando surgiram os novos partidos, e aí eu fui para o PMDB, até então foi a mudança. Daí quando surgiu o PMDB, o PDS, o próprio PT, que nasceu nessa época, e aí em 82 me candidatei a prefeito. Fui eleito muito jovem, com 29 anos, e o meu mandato foi de 6 anos. E aí que eu digo que a coisa começou a fluir, porque eu conheci grandes políticos nessa época. Franco Montoro, Mário Covas, o meu amigo que eu sempre tenho um prazer de falar o nome, Vanderlei Macris, o Goldman, né, que foi secretária da OMDB, enfim, pessoas brilhantes na política brasileira, e me fez uma escola fantástica. Fui prefeito durante 6 anos, me afastei, que não tinha reeleição, volto a me candidatar, volto à prefeitura com 39 anos de idade e completei 10 anos de mandato de prefeito. Posteriormente a isso, basicamente eu achei que a minha missão política da cidade já tínhamos concluído, fiquei afastado um bom tempo. Em 2016 volto para fazer, na verdade, ajuda a um grupo político. E até como a minha esposa comentou, vim para tomar um café, acabei saindo candidato a prefeito. Foi uma surpresa para a cidade, para muitas pessoas, que eu afastado todo esse tempo, obtive 24 mil votos e fiz a 3ª votação. Perdemos, evidente, que foi 2 turnos, o ex-prefeito foi reeleito. E isso me credenciou a fazer uma aliança em 2020 e fomos vitoriosos, né, na eleição. Disputamos com esse jovem, que eu digo, você vê como uma política importante, conheci o Daniel adversário. Como adversário, mas nunca como inimigo.
Eu acho que esse é o importante na política, né? E também acompanhando a trajetória do Daniel na Secretaria de Manutenção, e a gente que pode dizer que é filho da cidade conhece todos os caminhos. E o Daniel foi mostrando a sua capacidade, foi uma disputa dura, eu sempre falo para as pessoas, não foi fácil não, esse rapaz nos deu trabalho, e agora também mais maduro, né? Foi candidato a deputado, tem um trabalho brilhante na cidade vizinha de Embu das Artes, e com isso nós nos aproximamos na eleição de agora recente, 2022, né? 2020, quando ele foi candidato a deputado, ele do Republicano, o meu partido, o PSD, nós fizemos uma coligação majoritária, onde o Tarcísio tem o vice, o Ramute, que é do PSD. Então acabou fazendo uma aliança, e essa aliança nós estamos dando continuidade para as próximas eleições de 24. Maravilha. Buscarini, você foi eleito 20 e poucos anos, 22 anos, vereador, lá atrás. E hoje, na atualidade, o que é mais difícil para o jovem? Era entrar nesse mundo lá em 1900 e qualquer coisa, 1980, ou hoje é mais fácil? O que é mais fácil? Lá hoje. A política, né? O jovem demora, eu acredito que o jovem continua demorando ainda por se interessar pela política, né? Ele só vai se interessar um pouco mais maduro. Você vê que hoje a militância jovem ela não é tão atuante. E é uma coisa que eu sempre prego, né? Eu fui muito jovem e sei o quanto a juventude faz bem para fazer um bom governo. É evidente que a experiência é importante. Agora, quando você consegue aliar a juventude, né? O jovem é dinâmico. Ele quando ele tem vontade, com ele não para, né? A gente mais experiente vem num ritmo mais lento. Eu acho que de uns anos para cá está melhorando a participação, mas os jovens precisam, vamos dizer assim, se aproximar mais, se interessar mais. Tem mais força, mais coragem. Força. E é um eleitorado hoje que faz a diferença, né? Eu digo sempre, o eleitorado jovem e o eleitorado mulher decide a eleição, né? Então você vê que a história né, poucos jovens, ainda poucas mulheres e as poucas que estão aí fazendo sucesso. Então acho que o jovem precisa desse incentivo, né? Aí temos aí o nosso Daniel, que é um jovem, uma boa empreitada agora, e tem muito dinâmico, isso que nos dá esse gás para um veterano como eu, né? Mas eu vou falar com o Daniel daqui a pouco, porque quando confirmou a tua entrevista aqui hoje, sim, eu conversei com... Eu conheço muita gente do Taboão, a gente teve uma atuação também muito boa naquela região, né? Eu morei no Capão Redondo 28 anos, hoje eu moro na Zona Leste. Sim. Mas conversei com muita gente, né, do Taboão, que entrevistar Buscarini. Todos que eu falei, foi unânime, eu nem perguntei isso, quando eu falei do Buscarini, eles falaram assim, olha, o Buscarini foi o responsável pela vitória do prefeito Aprígio. Sem Buscarini, Aprígio teria perdido a eleição. O que você me conta? Olha, a verdade é o seguinte, me desculpe um pouco da falta de modéstia, né? É o que a gente escuta na rua. Foi o que eu escutei hoje. O único que não acredita nisso ainda é o seu Aprígio. Tanto é que ele rompeu comigo no ano de 21, né? Até com, acho que a questão do medo, né? Eu acho que o político não pode ter medo. E o político não pode ser covarde, né? Você tem que escutar a verdade e ouvir a verdade. Agora, ele prefere a mentira, enfim, rompeu em cima de fofocas, e muito barato, né? Quer dizer, infelizmente, a minha vinda foi exatamente para consolidar a campanha, a eleição, até porque ele foi perdedor, não ganhou nenhuma, só ganhou junto comigo. E eu sempre dizia na época da campanha que o Aprígio não estava fazendo um acordo com o vice-prefeito, ele estava fazendo um acordo político com o prefeito vice.
uma pessoa experiente, e muitas vezes dizia, não, o Buscarini vai me ajudar. Depois que ganhou a eleição, não interessa, a caneta é dele. Me afastei, estou afastado da prefeitura, até porque as pessoas talvez não saibam, mas eu continuo sendo vice-prefeito, eu fui eleito, o meu mandato vai até 2024. Não tenho um escritório, hoje eu estou aqui na Estrada do São Francisco, 1820, sala 810, onde eu atendo as pessoas que têm vontade de conversar com o Buscarini e as nossas reuniões políticas e tal. Lamentavelmente, o prefeito hoje se aliou a um grupo que só o criticou durante vários anos, né? E aqui vai até uma frase recente. O nosso presidente Kassab disse agora recentemente numa entrevista, diz que quem participa da eleição, quem ajuda na eleição, tem que participar do governo. Ele falou isso recentemente. Sim. E essa receita o seu Aprígio não entendeu. Ele levou para o governo todos aqueles que só o criticaram, dizendo da sua incompetência, da sua falta de experiência, e nós lutamos para ganhar a eleição. Agora ele fez o caminho inverso. Eu só torço para que ele termine o mandato, porque a nossa cidade, infelizmente, está largada. E a população está cobrando. Enfim, 24 está chegando. Vamos à luta. Vamos falar mais tarde aí dessa questão administrativa de Taboão da Serra hoje, mas é assim, muita gente tem medo quando você está perto de um homem maior do que você tem sempre medo daquele homem maior do que você. Mas é o que é um pensamento pobre, porque se alguém é maior do que eu vou adorar ter perto de mim, que eu também vou crescer tranquilamente. Nós estamos falando aqui com o vice-prefeito de Taboão da Serra, José Vicente Buscarini, uma história aí de sucesso na administração municipal de Taboão da Serra. Daqui a pouco eu vou falar com o Daniel, mas agora eu quero mandar um recado para você, o momento do recadinho aí, você que está começando o ano e você quer começar esse ano aí com aquele sorriso lindo, maravilhoso. É muito importante você ter um sorriso bonito, mas é importante a saúde bucal. A saúde bucal é extremamente importante para a qualidade de vida. Então, eu quero mandar esse recado para você, a Nop Odonto, que fica ali no Taboão da Serra, na Quisaimon Taquiúde, vizinho de São Paulo. Então, você que está aí no Campo Limpo, no Valo Velho, Capão Redondo, você está em São Paulo em geral, né? Presta bem atenção nesse recado da Nop Odonto. Liga na Nop Odonto, diga que você ouviu isso aqui e diga que eu falei com o Ronaldo Dias para você pedir desconto para ele, viu? Peça desconto mesmo, não aceita o preço que lhe dão lá não, meu amigo, porque o tratamento de dente já é uma coisa muito cara, mas é extremamente importante a saúde bucal para qualquer ser humano que quer ter qualidade de vida, e o sorriso também é importante. Vamos ouvir o recado da Nop Odonto, eu volto rapidinho, pai bola, não demora, viu? Voltamos aqui. Olha, liga lá na Nop Odonto, peça desconto lá, viu? Vamos fazer aí, é muito importante a saúde bucal, é muito importante também o sorriso lindo. Agora tem até uma mágica aí, uma técnica, que muita gente põe aquele negócio branco nos dentes. Eu nem sei o que é aquilo, viu? Mas muita gente gosta de ter os dentes brancos. Faça isso também, a Nop Odonto faz tudo isso para você. Engenheiro Daniel Bugalho, tudo bem? Você está aqui, um jovem ainda, apesar da gente também ser jovem, o Buscarini vai fazer 70 anos, eu tenho 68, estou aqui perto já dos 70, somos dois jovens aí, como o Daniel também é jovem. Você foi secretário de obras de Taboão da Serra,
Você foi candidato a prefeito de Taboão, teve uma votação muito boa, e hoje você está secretário de obras no Embu das Artes. Conta um pouco da tua história, como começou, o que você fazia antes de entrar no meio político. Sim. Bom, na verdade, eu sempre fui de Taboão da Serra, né? Fui para Taboão da Serra com 3 anos de idade. Então eu me considero que sou de Taboão da Serra. E em 2000 sempre, na verdade, minha infância, minha juventude toda em Taboão da Serra sempre foi muito ligada ao esporte. E paralelo ao esporte, eu sempre tentei buscar também, não só na questão do esporte, mas na questão do estudo também. Infelizmente, como o jogador acabou não dando certo, a gente não tinha tanto talento assim, e aí eu fui para a área da engenharia civil, né? E já deixo até um gancho aqui para essas pessoas que jogam bola, quanto é importante você estudar, né? Porque às vezes você não dá certo num caminho, mas, né, Deus abre outras portas. Uhum. Me formei em 2009 como engenheiro civil, atuo na área de engenharia civil desde 2007, iniciei como estagiário. Depois que me formei, passei a trabalhar como engenheiro civil em algumas construtoras, trabalhei na Iven, trabalhei na PDG, que são construtoras grandes da Grande São Paulo, né? A PDG inclusive nível nacional. E em 2017 eu tive uma oportunidade, recebi um convite pela gestão atual, a gestão anterior, para assumir a Secretaria de Manutenção, na verdade, né? Não foi a Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras era o Rogério Balzano. Eu assumi a Secretaria de Manutenção, que é muito semelhante com a Secretaria de Obras, né? A Secretaria de Obras, ela trabalha mais com empresas contratadas, né? Não é igual? É muito parecido, muita gente confunde. Na verdade, a Secretaria de Obra, ela trabalha mais com empresas contratadas, né? E a Secretaria de Serviços Urbanos é um efetivo próprio da Prefeitura, com alguns livres nomeados, que fazem a manutenção geral da cidade, né? Como limpeza, manutenção de escadão, manutenção de viela, enfim, serviços em gerais da cidade, zeladoria da cidade, na verdade. Então, eu trabalhei nessa pasta por 3 anos, né? E acredito que através desse trabalho que eu realizei durante esses 3 anos, eu fui escolhido, né, como sucessor, né, para tentar ser o sucessor da gestão anterior. E acabou não dando certo, né? Mas para mim foi uma experiência muito boa, porque politicamente ninguém conhecia o Daniel na cidade de Taboão da Serra. Eu até conversava com o nosso grupo político e deixava muito claro, né? Eu tinha um conhecimento muito grande na área do esporte da Taboão da Serra, mas isso não era suficiente, né, para se tornar um prefeito. Mas esses 3 anos dentro da prefeitura me deu uma experiência muito legal, porque a Secretaria de Manutenção, você tem um envolvimento com todas as secretarias, né? Porque todas as secretarias, seja de saúde, educação, sempre precisa de uma manutenção. Uma troca de torneira, uma troca de pia, instalação elétrica, um telhado vazando. Então você começa a ter uma interação muito grande com todas as secretarias. E eu fui me interessando muito, né, pelo serviço público, foi onde surgiu essa oportunidade, né? E aí já colaborando com a sua pergunta que você fez com o Buscarini, eu também não tenho dúvidas que essa eleição de 2020, ela foi definida sim pelo apoio do Buscarini ao Aprígio. Isso aí é muito natural. O salto que o Buscarini deu, o Aprígio deu dentro da cidade, foi num momento de união com o Buscarini. Nós que estávamos como adversário naquele momento sentimos esse impacto e sentimos isso também na rua, né? E, enfim, de lá para cá, na verdade, a gente sempre se respeitou, não só com o Buscarini, mas também sempre respeitei o Aprígio, sempre fui muito respeitoso com todos os meus adversários e não inimigos, né? E acabou não dando certo em 2020, eu acabei em janeiro de 2021, como encerrou o meu ciclo com a Prefeitura de Taboão da Serra, já até aproveito para esclarecer aqui um pouco, que eu acho que é importante. Eu recebi um convite do prefeito de Embu das Artes, prefeito Ney Santos, qual quero já aproveitar aqui já mandar um abraço. Ele me fez um convite para estar exercendo uma função de secretário de obras, um trabalho técnico na Prefeitura de Embu, devido ao trabalho que eu tinha realizado na cidade de Taboão da Serra. E muitos moradores, às vezes, perguntam na cidade de Taboão: Daniel, você vai vir candidato aqui em Taboão da Serra, pô, você abandonou Taboão, você foi trabalhar no Embu. E aproveitei essa oportunidade até para explicar, na verdade, não é que eu abandonei Taboão da Serra, mas o meu ciclo político em Taboão da Serra, ele foi interrompido ali no momento que nós não ganhamos a eleição. Então, hoje é a gestão do Aprígio.
E eu não me vejo, né, nunca recebi convite, mas também não me vejo, né, fazendo o mesmo trabalho, até mesmo porque eu não concordo com o trabalho da gestão atual. Respeito, mas não concordo, né? Então fui fazer um trabalho na Prefeitura de Embu das Artes, e nesses 2 anos, né, de 2020 até 2022, não tinha pretensão nenhuma de vir candidato a deputado, já deixar bem claro, né? E comecei através de alguns amigos em comuns, né, comecei a ter contato com o Buscarini, né? Inclusive no primeiro contato, quando eu procurei o Buscarini, a minha ideia era de apoiar o Buscarini na cidade, porque existia um comentário muito grande que o Buscarini seria candidato a deputado estadual, até mesmo um pedido do partido, né? O próprio pedido do próprio Kassab do partido, né? Que era para o Buscarini vir, que o Buscarini, todo mundo sabe que é uma figura importante, não somente na cidade, mas em toda a região. É um vitorioso na política, então o partido contava muito com a candidatura do Buscarini. Então, enxergando o cenário naquele momento dentro da cidade, eu entendia que eu não poderia ficar de fora da política, então eu precisava escolher alguém dentro da cidade para apoiar. Tinha o Eduardo Nóbrega, que era o candidato, tinha a Analice, que também era candidata, e tinham rumores muito grandes que o Buscarini seria candidato. Então eu fui lá conversar com o Buscarini e declarar o meu apoio ao Buscarini, né? Mas a vida da política é uma caixinha de surpresa, né? E nessa trajetória, ao longo desse período que nós fomos nos aproximando, acabou acontecendo que o próprio Buscarini optou por não ser candidato, né? E, posterior a isso, surgiu uma oportunidade lá na Prefeitura de Embu de abrir alguns nomes lá para vir disputar a eleição como candidato estadual, até mesmo tentando fazer um projeto regional. Foi quando eu conversei com o Buscarini, falei que possivelmente viria candidato, ele falou que daria todo o apoio, né? E foi o que aconteceu. Então nós fizemos um trabalho legal em 2022, acho que o nosso resultado dentro da cidade foi um ótimo resultado, né? Dentro das circunstâncias que nós tínhamos. E saiu com 22 mil votos. É muito voto. Muito voto. Foi uma primeira candidatura para deputado. Sim. E hoje estou aí. Continuo trabalhando lá como secretário de obras em Embu das Artes. A gente tem feito diversos projetos lá na cidade. Em 2 anos a gente já soltou mais de 130 obras dentro da cidade. Inclusive agora, dia 18 de fevereiro, é aniversário da cidade de Embu das Artes. O prefeito vai fazer um marco lá na cidade, nós vamos inaugurar 10 obras nesse mês de fevereiro, né? Muita gente acha, vai ter um evento lá muito legal também, quem puder acompanhar a partir do dia 18, e as pessoas ficam, mas é só festa. Não é festa, né? Isso é uma comemoração do aniversário da cidade, e em comemoração não somente do aniversário da cidade, mas sim por toda a melhoria que a gente vem fazendo aí em Embu das Artes. Daniel, normalmente o secretário ele tem uma dificuldade maior ou menor com o chefe do executivo. Você foi secretário no Taboão em uma gestão de um prefeito, de um partido. Você hoje está secretário no Embu, na gestão do prefeito Ney Santos, do outro partido. Você tinha uma liberdade maior de desenvolver a tua ideia, o teu trabalho, em Taboão ou no Embu? Olha, eu acredito que nas 2 cidades eu tive uma liberdade muito grande de executar o trabalho. Até mesmo porque eu acredito o seguinte, né? Ainda não tive a oportunidade de ser prefeito, mas eu entendo que quando a gente monta um grupo, a gente monta uma equipe, essa questão de liberdade não é uma coisa que a pessoa te dá. Eu acredito que você precisa conquistar, né? E eu acredito muito que isso aconteceu na gestão anterior. Graças ao trabalho que nós fizemos na cidade, eu fui ganhando essa liberdade, né? E no Embu das Artes não foi diferente, né? Em Embu das Artes também hoje eu tenho autonomia total mesmo do prefeito. Ele dá não só eu, mas também acredito que todos os secretários lá. Então, nessa parte eu nunca tive dificuldade. É que assim, as cidades são muito diferentes, né? Taboão da Serra, ela é uma cidade menor e tem muito menos problema que Embu das Artes. Eu diria que Taboão da Serra, aí, né, vai até um elogio aqui ao Buscarini, eu acredito que as gestões anteriores de Taboão da Serra, o desenvolvimento, ele chegou primeiro em Taboão da Serra, né? Então, Taboão da Serra, se você pegar a região nossa ali, as cidades mais próximas, Embu das Artes, Tapicerica, São Lourenço, Juquitiba, Taboão da Serra foi sempre a cidade que mais se destacou, né?
essa é a que se desenvolveu mais rápido. Hoje essa história eu sinto que está mudando um pouco, justamente pelas gestões atuais. Né? Se a gente for analisar, se você fizer uma pesquisa, conversar com os moradores mesmo da Taboão da Serra, eu tenho certeza que eles vão colocar isso para você. Né? Eu sinto que hoje Taboão da Serra parou no tempo. Né? E em Embu das Artes ele vem crescendo, vem se desenvolvendo muito. Né? Então, mas são cidades diferentes. Embu das Artes é um desafio muito maior do que Taboão da Serra. Né? Daniel, o Embu tem, acho que na administração Chico Brito, se eu não estou enganado, fez uma rodoviária ali no Embu das Artes. Uma rodoviária, é uma obra, não sei quanto custa para fazer aquilo. Essa rodoviária, ela tem alguma utilidade hoje? Ou nem existe mais essa rodoviária? Não. Derrubaram a rodoviária? Sim. Que era ali perto da padaria. Até mais. Sim, na verdade, eu particularmente não cheguei nem a conhecer essa rodoviária. Eu só quero fazer um adendo aqui, que a gente está ouvindo, né, um pouco aqui, um pouco ali, para você ver quando um governo é incompetente. É simples de você passar o nível. O Daniel está dizendo que agora Embu completa 64 anos no dia 18. E Taboão completa 64 anos também, só que no dia 19. O Daniel está dizendo que vai ter uma grande festa, que vai ter lá 10 obras inauguradas, né? Essa é a competência do prefeito. E nós, quantas obras vamos ter neste ano? 2 anos que não se inaugura nada e não se termina nada. Isso que eu digo, é a gestão, a competência de quem administra. Falar na inauguração, eu buscaria em competência. Eu tenho essa mania, eu fiz rádio há muito tempo, eu vim de rádio, eu estou em rádio ainda, estou aqui em rádio também, e você tem essa coisa de, antes de conversar com a pessoa, buscar informações daquela região de onde ele vem, para você poder explorar bem essa situação. Eu tenho algumas informações de Taboão, não sei se é reais ou não, faz muito tempo que eu vou no Taboão, né? Eu moro hoje aqui na Zona Leste, eu tenho uma vida minha bastante corrida, não tenho muito tempo de ir mais visitar os amigos. Perfeito. Mas as informações que tem de Taboão é que o município está abandonado, está entregue às moscas e que há um afastamento do prefeito atual da população muito grande. E a gente sabe quando o prefeito afasta do povo, a gestão é consagrada, não tem jeito, porque o prefeito tem sempre estar perto do povo. Há essa situação de abandono mesmo na cidade, há esse sentimento de afastamento do poder executivo da população? Olha, eu vou até que dar um testemunho, né, porque dessa oportunidade de falar para todos. Eu conheci um lado que eu não conhecia do seu Aprígio, que é o lado da vingança, é um homem muito vingativo. E o propósito dele, que também nós não sabíamos, era que a necessidade dele ser prefeito para resolver a questão dos prédios que hoje não têm habite na cidade. Não é? A preocupação dele é terminar, porque há 20 anos já temos prédios terminados lá que as pessoas não têm habite, correto? Então, o foco maior era ganhar a eleição para resolver as questões da cooperativa. Segundo, quando você não tem uma equipe competente, porque a equipe é o retrato 2x2 do prefeito, né? E o prefeito não tem a capacidade de ir para a rua e olhar o problema de frente. Eu vou te dar só um exemplo. A cidade tem 72 escolas. Eu confesso a você que ele não entrou, nesses 2 anos, ele não entrou em 10 escolas da cidade. A obrigação de um prefeito é conhecer todas. Sim. Nós temos hoje 13 unidades de saúde. Tenho certeza que ele não entrou em 4. Então ele sabe que se ele for lá, ele vai ser cobrado. Né? E é uma pessoa que não está preocupado com o povo. Quando você não está preocupado com o povo, não é? Porque eu sempre falo, o prefeito atual, ele bem sucedido na questão empresarial. Há quem diga hoje que duvida, inclusive, da riqueza que ele fez. Né? É uma grande interrogação, como é que conseguiu chegar. E o que aconteceu hoje? Simplesmente você tem uma cidade que ele não administra. Ele não sabe quanto necessita do prefeito estar perto. Ele troca as coisas, ele é muito vingativo. Ele tem medo das pessoas que possam ter
um pouco de brilho mais do que ele. Isso mostra a incompetência. E a cidade, literalmente, hoje por onde você anda é só reclamações. E vou te dar um outro dado. Como ele não gosta de pessoas. Ainda quando eu estava na prefeitura, um dos projetos era acabar com a escola chamada Amor Perfeito. É uma escola que eu criei quando prefeito no meu primeiro mandato. A secretária de Educação queria acabar com a escola de crianças excepcionais. Eu ainda consegui intervir e continuamos, que essa escola é a menina dos meus olhos. Eu sempre falo, podia tudo naquela cidade, menos o Amor Perfeito passar qualquer aperto. E agora, mais recentemente, ele quer acabar com a escola que cuida das pessoas com questões auditivas. Ele quer terminar com uma escola que hoje dá um pouco de conforto para quem tem uma questão auditiva. Então, para você ver, uma cidade que quando prefeito, nós estamos falando de quase 20 e poucos anos atrás, conseguia fazer com orçamento pequeno mais de 7 mil alunos na rede, hoje tem 1,5 bilhão e não atende 27 mil pessoas na rede. Então, assim, está largado, lamentavelmente. Eu tenho um filho surdo, eu sei a dificuldade que é, e a dificuldade de educação para uma criança surda, né? Vou fazer uma pergunta para os dois, para o Daniel e para o Buscarini. Eu entrevistei na Rádio Terra M, né, então eu estava lá, o prefeito Evilásio Farias, na época, entrevistei o prefeito Fernando Fernandes, fiz uma pergunta aos dois. Sim. Você vem do Taboão, você vem de Imbu, né, do Taboão para São Paulo, claro. Chegando ali perto do Taboão, atravanca o trânsito. Sim. Não sei se está assim, fazendo um passeio ali, mas atravancava tudo naquela época, você não andava, é um negócio de louco. Às vezes você ficava ali meia hora em 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, né? Os dois falaram que iam da alternativa e da solução para aquilo, mas até agora eu acho que esse trânsito continua. O que fazer, senhores, para acabar com aquele trânsito ali na chegada de Taboão, quem vem de Imbu para São Paulo? Olha, nós temos na minha opinião, nós temos 2 problemas ainda por resolver. É fundamental que o Rodoanel, o último trecho que está faltando, seja concluído. Com isso você já tira boa parte, porque ainda para você chegar a Dutra, chegar na Ayrton Senna, ainda você pega o Rodoanel, cai na Marginal, ou algumas pessoas de Taboão da Serra vão por dentro porque o caminho é mais curto. Esse trecho é fundamental que se conclua. Eu tenho hoje a impressão de que o prefeito de Taboão vai cometer um grande erro. Ele quer municipalizar a BR. Está fazendo umas tentativas junto ao governo federal para municipalizar aquele trecho de 6 quilômetros, que é do centro da cidade até ali, quilômetro antigo 22, da Regis Bittencourt, né? Ele quer municipalizar, me parece que as coisas. Eu acredito que vai ser um tiro no pé. Ele está tendo apoio de uma empresa do shopping, que em vez, pelo menos essa informação, que ela tinha que fazer um viaduto para sair para o Imbu e não fez, me parece que fizeram uma nova negociação e eles vão participar de um rearranjo na BR. O que vão ser feito? Abrir travessas, vão colocar semáforos e o que vai acontecer? Nós temos que fazer, inclusive, obras de infraestrutura, porque chove, alaga tudo ali, né? Em função das construções, e um dos grandes problemas ali da enchente, ali pertinho da parte da região, se deve ao seu Aprígio, que construiu vários prédios e não fez uma galeria suficiente para atravessar do outro lado. Eu entendo que, a partir do instante que você faça da BR uma Francisco Morato, nós vamos ter um problema agravado. Porque o correto seria nós conseguirmos, junto ao governo federal e junto com a empresa que administra a BR, que faz parte do contrato, das duplicações de fazer as marginais, que já estavam no projeto. Isso faz parte do contrato de terceirização, né?
que o governo federal fez. Falta é cobrar do governo federal que a empresa cumpre. Eu acredito que é a única solução. E algumas obras no centro da cidade, que já era para ter sido feito há alguns anos, e foi. Ali estava previsto um elevado, né? Inclusive eu assinei esta obra, que eu era prefeito ainda, junto com o prefeito Maluf, que era para fazer um elevado para ultrapassar aquela entrada do Campo Limpo, você sabe. Isso não foi feito. Em lugar do viaduto foi criado um grande piscinão que está lá. Enfim, eu, na minha visão, precisaríamos ter, inclusive, um estudo muito bem elaborado, com técnicos especializados na área, para poder dar uma solução. Daniel, você que é engenheiro, quero que você responda essa minha pergunta aí, mas eu vou... O Buscarini até ajudou, porque os dois, na época, os dois que foram lá, falaram desse elevado. Igual tem ali em Cotia, eu acho que tem um, né? Então, você passa, quem vem para São Paulo, você passa direto, quem vem para o Taboão, você faria esse elevado na tua gestão, sim, Daniel? Eu acho o seguinte, hoje nós temos uma dificuldade grande em Taboão da Serra, que é a questão da mobilidade, né? Principalmente nesse trecho. E se continuar da forma que a gente está hoje, vai piorar. Por quê? Né? A gente precisa lembrar também que entre Imbu e Taboão da Serra está sendo colocado mais 10 mil moradores pela cooperativa. Né? Isso não é uma crítica, mas é um alerta. A gente precisa entender que vai aumentar em muito essa demanda, porque essa demanda hoje dos cooperados não é somente de Taboão da Serra, ela traz gente de todo o estado de São Paulo, essa é a verdade. Então a gente precisa se atentar que vai aumentar em muito o fluxo de carro ali naquela região. Então, além dessa questão do Rodoanel, o que eu acredito também, a cooperativa com a prefeitura, ela tem no projeto dela que está aprovado na prefeitura de Imbu das Artes, aquela ali é a região de Imbu, uma rotatória ali naquela região ali que é no Parque Esplanada antes de chegar no São Judas, né? Para aliviar um pouco, interligando esse pessoal, né? Para que eles possam de fato pegar ou o Rodoanel ou em sentido também interior. E no centro do Taboão também, no shopping do Taboão na verdade, eu entendo que falta uma cobrança maior da prefeitura, porque já existe um projeto aprovado e o shopping Taboão ele tem um TAC assinado com a prefeitura que ele precisa fazer a alça do outro lado. Hoje tem alguns entraves com artérias, com a própria CETESB, mas precisa ser cobrado, né? Se a gente só ficar esperando do shopping para que faça, não vai acontecer. Então acho que essas duas alças são importantes, né? Para diminuir um pouco. E é como o Buscarini colocou, eu entendo hoje, não adianta somente você fazer uma obra ali no centro do Taboão, porque o que acontece? Todas as pessoas que passam pelo centro do Taboão, elas se encontram um pouco mais à frente com um pessoal que sai do Campo Limpo, né? E estrangula ali na Francisco Morato. Então hoje precisa de um estudo, né? De profissionais que são da área, capacitados tanto da Prefeitura de Taboão da Serra quanto da Prefeitura de São Paulo, né, para que de fato faça algo ali naquela região que melhore o trânsito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós tínhamos um problema muito grande na ligação da Quisaimon com a Rotary. E às vezes você precisa ter coragem de fazer algumas obras, porque pode acontecer de não dar certo. Né? Em Imbu das Artes ela fez uma rotatória, acabou com o problema ali. Né? E muita gente achava que era loucura, falou, você vai tirar o farol, vai colocar rotatória, vai ter confusão, o brasileiro às vezes não respeita muito o trânsito, vai ser uma briga, vai ter batido. Muito pelo contrário, a rotatória acabou com o trânsito naquele local. Então, de repente, a questão de um viaduto, ou até mesmo de uma rotatória ali naquela região, precisa ser estudado, e mais que isso, precisa ter coragem para fazer. Né? Precisa ter coragem para fazer, porque às vezes as pessoas, no medo de errar, acaba se omitindo e não faz, prefere deixar o problema como está, porque não foi criado por ele, né? Mas todo prefeito que passar lá entender dessa forma, a situação só vai piorando. E uma coisa que nós precisamos, isso é urgente, é tão prometida, a estação do metrô. Né? Taboão hoje precisa da estação do metrô para que você possa fazer uma interligação. Evidente, vai ter que se pensar numa desapropriação grande, né? Para que você possa fazer um terminal ali. É como o Daniel falou, tem que ter coragem, mas precisa ser feito. Eu vou te dar um exemplo. No final da Quisaimon Taquiúti, já na divisa com São Paulo, ali é outro problema. Ali precisa de uma rotatória e precisam fazer uma ampliação na ponte.
As prefeituras, infelizmente, o atual prefeito não conversa com ninguém, ele não conversa nem com os vizinhos. Você tem uma divisa hoje, você conhece também, Taboão da Serra tem todo um rio chamado Pirajussara, que é a divisa com São Paulo. Qualquer obra que você faça lá e cá precisa ter um convênio. Eles não conversam. Então você quer fazer uma rotatória, quer melhorar um semáforo, não tem diálogo. Então este é o problema. O prefeito tem que ter equipe que converse com todo mundo, com o prefeito da direita, com o prefeito lá da frente, e com a subprefeitura. É a integração. É isso. Inclusive o projeto Arrastão, né? Você sai do Arrastão, tem a pontezinha, tem o riozinho, o outro lado já é o Taboão da Serra, né? Sim. Aí, para você ter uma base, que eu digo, as diferenças. Quando disse a você, eu fui prefeito 10 anos. Dos 10 anos, eu conheci, basicamente, 4 prefeitos. Mário Covas, na primeira gestão, depois Tiano Quadros, peguei um pedaço, acho que da Erundina, e peguei uma parte com o Maluf. Todos eles contribuíram com o Taboão da Serra. O Mário Covas, nós asfaltamos a Avenida Intercontinental, que é divisa meio para lá, meio para cá. Terminamos a canalização. Com o Jânio Quadros consegui um convênio para fazer uma ponte lá no Jardim Leme, que também não tinha uma passagem boa. O próprio Maluf, a canalização do Pirajussara até antigo Extra, que hoje é o Açaí, e esta obra que seria feita. Depois nasceu o piscinão, tal. Eu lhe pergunto, isso é uma integração. E outra, você é o menor, você tem que abraçar o grande. São Paulo é bilionário perto da gente, tem muito dinheiro e pode nos ajudar. E uma saída importante também é você incentivar, as pessoas hoje que utilizam o seu veículo próprio, a questão de utilizar mais o transporte público. Mas de que forma você faz isso? Fazendo integração. Hoje, por exemplo, a gente não tem uma integração intermunicipal com o metrô, por exemplo. Então, quando você faz essa integração, você incentiva a pessoa, porque hoje em dia o combustível, o preço está lá em cima. Então, se você faz essa integração, muitas pessoas vão fazer essa conta e vai entender que hoje é melhor você utilizar o transporte público do que você utilizar o seu carro próprio. Hoje eu mesmo vim para cá transporte público, Era a melhor opção, com medo do trânsito, justamente. Eu tenho um carro, fico com a minha esposa, porque a gente tem filhos pequenos, então tem que ficar. E eu ando de metrô e ando de ônibus, é muito confortável de metrô, chega rapidinho. Nós estamos conversando com o engenheiro Daniel Bogalho, ele é secretário de obras do município de Embu das Artes, e o vice-prefeito de Taboão da Serra, José Vicente Buscarini, mais conhecido na cidade realmente como Buscarini. Aí tem uma história linda, maravilhosa aí. Tem uma pergunta no final que eu vou fazer para os dois. Mas, Daniel, nós estamos vivendo hoje um momento. Antes da pergunta, deixa eu dar um recadinho da NOP aqui. Solta o recadinho da NOP aí, rapidinho, 2 palitos, volto daqui a pouquinho, hein? Voltando aqui, vamos conversar agora estamos conversando com o José Vicente Buscarini, vice-prefeito de Taboão, Daniel Bogalho, secretário de obras de Embu das Artes. Daniel, a gente vive hoje um momento, o país vive um momento após uma eleição federal muito complicada. Você participou do processo de eleição municipal, de eleição estadual, você é deputada estadual. Teve uma belíssima votação, parabéns. Mas a gente vive hoje um governo federal, um governo de esquerda. Nós vivemos aqui em São Paulo o governo
mais à direita do Tarcísio, né? Que tem aí como vice o Felício Ramute, que foi prefeito de São José dos Campos, hoje é o vice-governador do estado de São Paulo. Qual a tua expectativa para a questão federal, para o governo federal e para o governo estadual na gestão Tarcísio de Freitas? Primeiro que nós tivemos um cenário no qual o Tarcísio apoiou o Bolsonaro, né? E não foi o candidato do Lula, né? O que eu entendo nesse momento? As eleições já passaram, nós precisamos respeitar a vontade popular e eu acredito muito numa união do governo federal como do governo do estado, até mesmo porque eu entendo que São Paulo, né, é a locomotiva do Brasil. Essa é a verdade, eu diria que é o coração do Brasil. Então, se o Brasil vai mal, São Paulo vai mal. Se São Paulo vai bem, o Brasil vai bem. Então, assim, é um momento difícil, é um momento pós-pandemia, é um momento de reconstrução, né? E como um agente público, o que eu posso dizer e colocar, que eu tenho uma esperança, uma expectativa muito grande, me coloco à disposição para tentar ajudar no que for preciso. Mas eu entendo que nesse momento que nós estamos pós-pandemia, eu acredito que só uma união do governo do estado e do governo federal com os municípios que a gente vai conseguir sair dessa situação. E eu acredito que as pessoas estão começando a entender esse momento, se sensibilizar, principalmente depois daquele tumulto que houve em Brasília, dos manifestantes. Mesmo aquelas pessoas que votaram no Bolsonaro, eu acho que com aquilo ali, aquele acontecimento, refletiram e entenderam que aquilo ali não vai levar a lugar nenhum. Se não tiver união, não vai para frente, não vai prosperar. Mas eu tenho certeza que São Paulo vai crescer, vai se desenvolver, tem muito recurso para isso. Confio muito no trabalho do Tarcísio. Tarcísio faz parte do nosso projeto político, nós apoiamos o Tarcísio, ele é do mesmo partido político que eu estou hoje, do Republicanos, né? Tenho acesso hoje ao Partido Republicano e o pouco que eu estou acompanhando do Tarcísio, eu entendo que ele vai ser um diferencial para o estado de São Paulo, até mesmo porque ele é uma pessoa de rua, uma pessoa de campo, e é o que a gente acabou de colocar. Se você quer, de fato, resolver o problema da população, você precisa viver no meio da população, porque se você não tiver com o povo, você jamais vai entender a necessidade do povo. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você vivenciar. Eu acredito que tanto a característica do Tarcísio e do Lula caminha para esse sentido. Então, eu tenho uma expectativa muito grande que dê certo aí esse projeto. Daniel, eu entrevistei uma pessoa da Fiesp e ele dizia que o Brasil não falta emprego, porque o Brasil não tem pessoas qualificadas para trabalhar. Ontem eu tive um seminário onde estava o Sampapão e o cara do Sampapão, esqueci o nome do cidadão, ele disse que o setor de padarias tem hoje 10 mil vagas de emprego e não tem pessoas qualificadas para trabalhar. Não seria o caso, você pegar o cidadão, tudo bem, temos o SEBRAE, temos o CIE, mas não seria o caso das escolas estaduais ou das escolas municipais, principalmente aquelas que adotou o sistema integral de ensino, colocar qualificação para esses alunos, para eles saírem do ensino médio já qualificado? Concordo plenamente, mas o que eu entendo que hoje falta oportunidade. É muito notório que falta gente qualificada no mercado, não falta emprego, falta gente qualificada. Mas precisa investir mais na qualificação do profissional. Eu vou dar um exemplo muito claro, acho que muito simples das pessoas entenderem, é a faculdade. Hoje, uma faculdade estadual, quem que estuda na faculdade estadual? É o filho do pobre ou é o filho do rico? É o filho do rico. Hoje, para você passar numa faculdade estadual, é praticamente impossível. Uma federal, né? Então. E eu sou totalmente contrário a essa situação. O que eu entendo é o seguinte, a faculdade, você não deveria ter dificuldade para entrar, né? As pessoas, eu acho que precisariam ter oportunidade. Agora, você formar a pessoa é diferente, a pessoa tem que se esforçar, né? Não é porque a pessoa está dentro da faculdade que ela vai se formar de qualquer forma, como infelizmente a gente vê hoje nas escolas estaduais por aí, né? Que a pessoa, se ela for para a escola, ela já passa de ano, ela não precisa ter nota, ela precisa ter frequência.
E isso também precisa mudar, porque você não prepara a pessoa. E aí chega numa oportunidade de fazer um vestibular, acaba não passando. E o filho do rico que tem a oportunidade de estudar, às vezes 1 ou 2 períodos, tem aula particular, é a pessoa que vai lá e abraça a bocanha aquela vaga numa faculdade estadual. Então acho que isso precisa mudar. A gente precisa investir mais na educação, mas não é na educação, é começar desde a educação primária, né? Tanto com curso profissionalizante, precisa ter uma interação maior também das faculdades com as escolas, porque às vezes as pessoas saem meio perdidas do ensino médio, né? Ela fala, eu vou fazer educação física porque eu gosto de esporte, né? Quando ela entra na faculdade, ela vê que não tem nada a ver com aquilo, eu vou fazer engenharia porque eu gosto de matemática, mas quando ela entra na faculdade, ela entende que não é aquilo. Então, eu acho que precisa ter uma integração maior, eu acho que as pessoas precisam ter um olhar melhor para a educação, porque se continuar dessa forma, vai cada vez mais aumentar os programas sociais, porque vai ser cada vez mais pessoas precisando, você investe mais no social, né, do que na própria educação, né? Então, eu acho que os valores estão invertidos. Então, eu acho que o caminho é esse aí. Ou investe na educação ou não tem futuro, essa é a verdade. Deixa eu fazer um adendo rapidamente, pegando aqui a sequência da pergunta anterior. Aqui você manda. Não, mando não. Eu peço. Mas só para eu vi um pouco da fala do Daniel e me coloco da seguinte forma. Hoje o Tarcísio, evidente, né, um governo que está começando, a experiência também não é muito grande, mas ele tem um maestro chamado Gilberto Kassab. Esse sabe tudo. Eu fico muito feliz que é o presidente do meu partido. E eu ouvi do Kassab e do Tarcísio uma frase muito bacana. Governo de São Paulo, nós somos sócios do Lula. E o Lula é sócio de São Paulo. E aquilo que o Daniel falou. São Paulo vai bem, Brasil vai bem. Se o Brasil for bem, São Paulo for bem. Então essa sociedade se dá. E o Kassab, com toda a experiência, está fazendo esse trabalho, junto com a FIF, lá em Brasília, está aproximando o Tarcísio do governo, que também, né, o Kassab tem acesso, tanto é que o PSD, vitorioso agora, fez a mesa do Senado, está com a maior bancada dentro do Senado, está com três ministérios, então vejo que essa aproximação é salutar. E nós aqui, eu também estou como o Daniel, né? Agora, deixando passar todo esse tumulto que nós tivemos, acerta aqui, vota ali, eleição, estou, né, acertando uma agenda com o nosso Kassab, que não é fácil. Quero conversar com ele um pouco, né? Um pouco da questão local. A questão tá boa, porque eu acho que tá bom, independente do aprisco. Nós temos que conseguir de recursos para a cidade para melhorar a nossa situação lá e também marcar uma conversa boa com o nosso vice-governador, que é um homem experiente, né? Foi muito bem avaliado em São José dos Campos, né? O Ramute, e que eu tive o prazer de conhecê-lo na campanha. Então agora para nós a área administrativa começa pós-carnaval. Tudo o que aconteceu já aconteceu, agora vamos arrumar uma casa e agora é a hora de arregaçar. Esquece palanque, vamos trabalhar. Nessas minhas bate-papo, uma pessoa de Taboão bastante influente, foi vereador, foi parlamentar lá no Taboão da Serra, ele me dizia o seguinte, que estava esse movimento, eu falei, mas o Daniel é candidato a prefeito aí? Cara, eu acho que mas é assim, olha, o Daniel só ganha porque o Buscarini está rompido com a Prígio. Como o Kassab, se o Tarcísio romper com o Kassab, o Tarcísio fracassa no governo. Você concorda com isso, Daniel? Eu participei de uma... Você disse que eu fui maldoso com você agora. Não, pelo contrário, você levantou a bola para mim fazer o gol, essa é a verdade. Um pouco antes da eleição para governador, eu fui numa reunião, num jantar, na verdade, com o Tarcísio, com o grupo do Republicanos, a convite do prefeito Ney Santos, que também é do Republicanos. E lá o Tarcísio, quando o Bolsonaro lança ele candidato para disputar o governo do estado de São Paulo, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas um político também, um dos ministros, lá chegou e falou, você vai disputar o governo do estado de São Paulo? Se você for disputar o governo do estado de São Paulo e quer ganhar a eleição, você precisa se unir a uma pessoa, que é o Gilberto Kassab, né? E por que eu estou te falando isso?
muitas pessoas falaram para mim, você quer ser prefeito de Taboão da Serra? Você precisa se unir a uma pessoa. E essa pessoa está aqui na minha frente, que é o Vicente Buscarini. Obrigado. Daniel, candidato a prefeito, Buscarini vice, é isso? Fechou? Olha, na verdade é o seguinte, eu digo para o Daniel, falo para as pessoas, é evidente, né? A política está, mesmo que você se afaste, não adianta. Não. É o bichinho, né? Eu também entendo que a minha participação agora para o Daniel é exatamente isso, para a gente conseguir ir à prefeitura e fazer um governo de verdade. A minha situação hoje, eu sou um homem extremamente feliz. Você imagina? Você, 4 mandatos, vereador, prefeito 2 vezes, vice. Eu sempre brinco que eu sou eu e o ex-prefeito Oswaldo Cesário de Oliveira, da história de Taboão, somos os únicos que tem a tríplice coroa, vereador, vice-prefeito e prefeito. Então, eu sou uma pessoa extremamente feliz. E entendo que eu posso colaborar e quero colaborar com o Daniel para essa eleição de 2000. É que eu digo, eu posso falar, o Daniel não é pré-candidato, o Daniel é candidato, está claro. A vice Buscarini poderá ser vice do Daniel? Poderá sim, porém esta porta está aberta para que de repente outros nomes que agreguem a campanha do Daniel venham a fazer esse grupo ser mais forte. Eu sempre digo assim, eu hoje entendo pela minha experiência que eu posso colaborar em qualquer lugar, desde que entendo o projeto do Daniel. É um projeto extremamente bem elaborado, né, como eu disse a você, e se eu for vice, será um prazer estar junto com ele nessa campanha no dia a dia, e se não for vice, tenho o mesmo prazer de ajudá-lo nessa caminhada. Legal, portanto que nós vamos estar juntos. Nós vamos chegar no final. Daniel, um recado rapidinho para a população de Taboão da Serra, aí 10 segundos. Quero somente agradecer aí todas as pessoas que têm nos recebido com muito amor, com muito carinho em Taboão da Serra, que continuam acreditando no nosso projeto e que hoje entende que o projeto, o nosso projeto, sempre foi o melhor para Taboão da Serra, principalmente agora, né, com a vinda do Buscarini. E só para deixar claro, essa união nossa, ela se veio justamente isso, em prol da cidade de Taboão da Serra, né? Então, eu queria deixar esse recado para as pessoas e dizer, 2024 pode ter certeza, não tenha dúvida, Engenheiro Daniel e Buscarini estarão juntos no projeto, independente da chapa política que nós levaremos para a cidade. Engenheiro Daniel e Buscarini estarão juntos nas eleições de 2024. Buscarini tem um recado de 10 segundos. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a você por também dar-nos essa visibilidade e também mandar um abraço para todos os nossos taboanenses, né, que esse ano de 23 possamos ter um ano próspero, né, e com certeza a política o próprio Daniel definiu. É um caminho ainda longo, estamos construindo, mas pode ter certeza. O que nós estamos fazendo não é um negócio, é uma aliança. E essa aliança é para que o Daniel se torne prefeito em 24. E aqueles que entendem que o projeto é importante, venham conversar conosco. As portas estão abertas. Maravilha, agradeço aos senhores por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. Agradeço a você que acompanhou a gente aqui. Olha, inscreva no nosso canal e que Deus nos proteja nesse ano de 2023 com muita saúde, muita alegria e chegando 2024. Muito obrigado.